Agora, de outra comissão, a oposição na CPMI do dia 8 de janeiro quer votar a convocação do ex-secretário do TSE, Giuseppe Janino, um dos criadores da urna eletrônica. A autoria do requerimento é do deputado Nicolas Ferreira, do PL. Para parlamentares que defendem a convocação, o nome do ex-funcionário do TSE ganhou força após o hacker Walter Delgatti Neto ter citado na audiência da semana passada o nome do ex-secretário de Tecnologia do TSE. Na ocasião, ao ser questionado pelo presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, Walter Delgatti citou Giuseppe Janino, o único funcionário que detinha grande conhecimento sobre o sistema eleitoral. Janino trabalhou no TSE durante 15 anos. Procurado, o ex-secretário Giuseppe Janino afirmou que prefere não se pronunciar neste momento. Muito bem, vamos ao debate, então. Dessa vez eu vou começar pelo Flávio. Samanta, tá, toda hora é Samanta. Ô Flávio, a comissão a estratégia da oposição para desgastar a base governista, essa convocação em si? Não há dúvida, né? A oposição ela busca apresentar ou criar fatos para deslegitimar o sistema eleitoral. Isso vem sendo feito há muito tempo, ao meu ver. Agora, também acho que não há o que temer. O sistema eleitoral brasileiro sem dúvida que ele é um sistema... Claro, sempre cabe aperfeiçoamento? Cabe. O TSE já abriu várias oportunidades, aumentou o rol de setores, de instituições para participar dos testes das urnas, apresentando sugestões. Isso ficou aberto durante muito tempo. Eu me lembro quando as Forças Armadas apresentaram questionamentos, e elas já tinham esse prazo aberto antes, nós nos lembramos disso no ano passado. Agora, o que se quer criar é um fato para se questionar as eleições. E eu não estou falando que é a oposição à direita ou à esquerda, é a extrema-direita que tenta criar esses fatos. Ninguém duvida de que sempre é possível aperfeiçoar um sistema tecnológico. Vamos lembrar também que a Justiça Eleitoral, desde a década de 30, é a responsável por garantir a lisura do sistema eleitoral, do processo eleitoral. A população tem acesso a acompanhar as erésimas nos dias das votações. Quer dizer, o que se quer é criar um fato político, ao meu ver. Muito bem, Samanta, esse é um motivo, porque o que acontece? Quando a gente tem ali livremente na comissão, na CPMI, é diferente de jornalismo, né? Eles falam o que querem, fica uma confusão, e quem está acompanhando, o leigo, a pessoa acaba acreditando, né? Então, por exemplo, a gente viu ali, o hacker foi questionado várias vezes sobre é possível, o sistema é seguro? O hacker fala, o sistema é seguro, não é possível invadir o sistema, até porque a gente tem a urna, cada urna tem o seu próprio sistema, não é ligada em rede, então você não consegue mexer com o resultado da eleição. No máximo você mexeria em uma única urna, seria assim. Mas ao chamar determinadas pessoas e dependendo da narrativa que se trate, aí é que tá, dependendo da narrativa que se trate, o que a gente faz é mais confundir do que explicar. Com certeza, até porque o hacker fala, mas se puder imprimir o voto, melhor, não é? Isso, quando perguntado, mas tem alguma forma de melhorar? Ele falou, se puder imprimir o voto, melhor. Como disse aqui o Flávio, melhoramentos sempre são possíveis, mas isso não tira aí, não coloca fragilidade no nosso sistema eleitoral. Sim, mas eu acho que essa convocação ela tem um outro enfoque, porque a ida do hacker à CPMI, ele faz uma série de acusações e no momento ele diz que eram repassadas informações para ele por funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele acaba fazendo referência a esse ex-funcionário, né, secretário do Tribunal Superior Eleitoral, que foi um dos idealizadores da urna eletrônica. Então, acho que a razão de ser desse requerimento de convocação é justamente para que ele venha prestar informações para confirmar se essas informações colocadas pelo hacker fazem sentido ou não. É claro que a credibilidade dele é zero, mas que ele faz o hacker faz uma série de acusações e expressamente diz que recebeu informações de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e faz referência específica a esse funcionário, penso que a convocação dele à CPMI possa ser um elemento esclarecedor até e mais comprometedor
para o hacker, porque infelizmente ele fez muitas acusações e não trouxe durante a CPMI nem no depoimento dele na Polícia Federal nada de concreto. Então eu penso que essa convocação faz sentido para se esclarecer todas essas acusações que ele fez quando foi ouvido. Muito bem, Armando. Vamos lá. Inclusive, parece que já foi dito que o ex-presidente movimentará uma queixa-crime em detrimento desse hacker. Lembrando que na atual situação do hacker, condenado já há 20 anos, e agora iniciando nova ação penal, uma queixa-crime seria um copo d'água no oceano, né? Não iria mudar absolutamente nada a situação dele. Mas, realmente, se essa pessoa, de fato, tem conhecimento, se ela comunicou, se ela falou, deve ter recebido alguma ligação pelo aparelho de telefone celular, pelo WhatsApp ou outra forma de comunicação, deve ter alguma coisa. Isso fica perene, né? Isso não vai desaparecer. Mesmo que eles apaguem dos aparelhos, a polícia consegue rastrear isso e localizar com ciência, com tecnologia, consegue. Agora, falar que isso é importante pode ser algo da defesa dele. Ele está jogando, como eu disse no outro bloco, esse sujeito ele está com a situação bem complicada, muito complicada. Nós todos sabemos disso. Então ele vai para o tudo ou nada, ele vai tentar uma tábua de salvação, vai tentar resolver o lado dele, inclusive ameaçando pessoas, inclusive extorquindo pessoas. Tá? Nós sabemos disso. Nós conhecemos a história do mundo e é o que está, pode ser o que de fato passe pela cabeça dele. O que me causou estranheza foi na CPI ele falar algo até certo ponto. Quando perguntado de outro assunto, ele quedou-se, nada falou. Por que não falou tudo, já que queria falar e queria verbalizar e trazer a verdade para a sociedade? Por que não falou tudo? Quando é questionado de um lado, não fala. Quando é questionado de outro, fala. Então, foi dito aqui que credibilidade zero. Concordo, credibilidade zero. Então, ele está indo para o tudo ou nada, tentando alguma coisa. Trazer um funcionário que tem conhecimento, é claro que a urna eletrônica, o terminal, onde nós colocamos os dedos ali, e nós votamos no dia do sufrágio universal, aquela máquina não tem como de fora ter alguma alteração. Se tivéssemos alguma alteração, seria lá na central. Mas é claro também que ele, como hacker, se ele tivesse capacidade de fazer acontecer, o resultado da eleição seria outro, já que ele estava do lado de Jair Bolsonaro. E não foi o que aconteceu. Então eu entendo que a fala dele não traz credibilidade nenhuma, estamos perdendo tempo com isso e jogando dinheiro público fora. A gente já viveu tanta coisa, né, Alessandro? Até lembrando aqui o questionamento das eleições no ano passado, mas só do segundo turno, ainda teve isso. Não sei se vocês... Não foi o primeiro turno, foi o segundo turno, né? A gente está falando aqui, Alessandro, da convocação, então, por parte do requerimento de convocação por parte do Nicolas Ferreira, do Giuseppe Janino, que é um dos criadores da urna eletrônica, se isso ia ajudar ou piorar no processo. Olha, essa discussão sobre as urnas eletrônicas interessa muito, mas muito mesmo a oposição. E manter essa discussão em aberto, no sentido de, a partir do discurso, eles colocarem em dúvida sempre o processo eleitoral e a urna eletrônica, para eles é uma espécie de palanque para show de horrores e ataque ao processo democrático. Então, convidar esse sujeito para ir até a Comissão Parlamentar de Inquérito tem, me parece, esse claro intuito de tentar criar constrangimentos e tentar levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, coisa que eles não conseguiram fazer com o hacker, que claramente ele disse, olha, eu tentei, pensei e realmente não consegui. Agora, tem um outro elemento, quando a gente imagina que este hacker, né, foi ao Ministério da Defesa, e quando eu escutei essa história, eu achei muito estranho, Lu, porque eu fiquei pensando, bom, ele vai no Ministério da Defesa conversar com as pessoas que, em tese, entendem de redes sociais, que entendem de internet, que entendem de urna eletrônica, ou seja, eles têm um setor de inteligência e de tecnologia. Alguém imagina que o Exército, os militares não tenham. Então, eu achei muito estranho o aceite por parte dos militares em dialogar com esse sujeito. E se tivesse realmente alguma coisa, os próprios militares teriam, de alguma forma, identificado. O fato fundamental é que, para a oposição, interessa não elucidar questões de segurança da urna. Para a oposição e para o bolsonarismo, o que interessa, na verdade, é criar tumulto e deixar sempre uma espécie de interrogação com relação à confiabilidade das urnas. É isso que eles querem. Porque, em última instância, e a gente viu isso hoje, até porque
o próprio Bolsonaro, né, nas fake news, que em tese ele trocou de mensagens com empresários, ele agora responde, olha, troquei mesmo, qual o problema? Troquei mesmo, ou seja, eu posso questionar as urnas, qual o problema? Eu posso atacar a democracia, qual o problema? Eu posso tentar fazer conluio para dar um golpe de Estado, qual o problema? Ou seja, essa é a narrativa bolsonarista e atende muito o que a gente tem dito ao longo do tempo aqui nos programas, Lu, aquele núcleo duro de 20%, 25%, essas pessoas acham ótimo o sujeito, né? Quase num tom de fanfarrão, dizer, fiz mesmo, estou discutindo. Só estou colocando em dúvida a urna, qual o problema? Ou seja, eles acham que isso é normal, que isso faz parte do processo democrático, quando não faz parte. Então, eu acho que essa estratégia continua, eles vão continuar levantando esse questionamento, ficam falando que nenhum outro país do mundo tem urna, né? Eu costumo brincar que, olha, os Estados Unidos realmente, né? Eu acho que nenhum estado nos Estados Unidos, ou a maioria deles, tem urna eletrônica. Mas eles, vamos ser sinceros, eles não são um exemplo de processo democrático. Eles não são exemplo de absolutamente nada nesse sentido. Veja o nível de abstenção que eles têm nos Estados Unidos, que é vexatório, o volume de pessoas que participam do processo político nos Estados Unidos hoje, e veja a literal confusão que existe no sistema eleitoral dos Estados Unidos. Vide aquele caso do ano 2000, né, que envolveu 2 candidatos a presidente, o Bush e o Gore, onde eles não conseguiam contar, né? Eles não conseguiam fazer a contagem de votos, acho que era na Califórnia, se eu não me engano, porque a máquina que conta o voto de papel errava a contagem dos votos do Al Gore, o que gerou uma intervenção da Suprema Corte em favor do Bush. Ou seja, eles pegam, às vezes, alguns países que não são, vamos dizer assim, exemplo de processo democrático, eleitoral e de processo de votação.